Hoje vamos falar sobre globalização e globalismo. Existem diferenças entre esses dois conceitos e é muito importante que a gente aprenda a distinguir os dois. Globalização é essencialmente um conceito econômico e globalismo é um conceito político. A globalização floresceu no século XX, quando as empresas cresceram de forma exponencial ao redor do mundo. E a economia de mercado possibilitou esse crescimento, essa expansão das empresas grandes indo para outros países. Isso é uma coisa normal no ecossistema do mundo dos negócios. A empresa cresce e vislumbra outros mercados. Indo para outros mercados, a empresa vai ganhar mão de obra mais barata, vai ganhar novos conhecimentos sobre técnicas de manufatura, técnicas de administração, técnicas de pesquisa e desenvolvimento. Falando-se em pesquisa e desenvolvimento, há de se notar que um engenheiro na China ou na Índia tem um salário bem menor que o profissional similar nos Estados Unidos e Europa. Então, para essas empresas globais, faz muito mais sentido terem um departamento de pesquisa e desenvolvimento na China ou na Índia do que nos Estados Unidos ou Europa. Então, isso é outro fator de globalização. Um exemplo típico de globalização é a manufatura da empresa de vestuário da Zara. A Zara pode adquirir tecido em Bangladesh, pode adquirir botões feitos no Peru e pode ter a mão de obra aqui no Brasil ou na Bolívia. E ela vale-se de uma cadeia de suprimentos internacional para posicionar essas mercadorias e matérias-primas num devido país, onde vai montar a roupa, o vestuário, e daí exporta para o país de destino. Essa integração chama-se cadeia internacional de suprimentos. E isso barateia em muito o produto e também leva ele para diversos mercados, fazer com que a companhia cresça ano a ano. Temos o exemplo também das cadeias de hotéis internacionais. Vamos pegar, por exemplo, uma cadeia aquela Hilton, conhecida, Hilton Hotéis. A Hilton decide abrir várias filiais, decidiu no passado, né, porque hoje já é uma cadeia internacional, em diversos países para atender seus clientes americanos, que se tornaram globais. Por exemplo, a General Motors, que produz e vende em vários países da Europa. É uma empresa americana, mas em vários países da Europa. O Hilton pode ter ido em cada um desses países, estabelecer filiais para atender General Motors ou outra empresa similar, Ford, ou qualquer coisa assim. Atendendo os seus clientes em outros países, ela ganha escala e também se torna conhecida no local e vai expandindo sua base. O mesmo raciocínio segue as agências de propaganda ou todas as empresas de serviço. As agências de propaganda também seguem seus clientes ao redor do mundo e montam filiais nos países em que eles estão operando. O exemplo típico é da BMW, onde ela tem a agência propaganda alemã que a serve, né? E tem também um outro exemplo típico de serviço, que são as empresas multinacionais, as companhias de navegação e as companhias aéreas, que também seguem seus clientes, e isso já desde os primórdios do século XX, né? Tudo isso gera uma rede complexa de negócios ao redor do mundo que se entrelaça e que cresce bastante. Então, fica claro que a globalização é um fenômeno da economia de mercado, que, portanto, não tem nada a ver com política. E agora vamos falar sobre o globalismo e, no final, a possível interação entre os dois conceitos de globalismo e globalização. O globalismo é uma consequência direta da ânsia de poder dos políticos e tem o seguinte argumento central. Eles acham que para lidar com os problemas cada vez mais complexos deste mundo, que vão desde crises econômicas até proteção do meio ambiente, faz-se necessário um processo centralizado de tomadas de decisões. Assim, eles acham que as leis sociais e regulamentações econômicas devem ser harmonizadas ao redor do mundo por um corpo burocrático supranacional.
com a imposição de legislações sociais uniformes e políticas específicas para cada setor da economia. E foi justamente isso que o Reino Unido detectou como sendo contraproducente e por isso eles decidiram sair da União Europeia. Isso foi o Brexit, que fez com que todos os globalistas começassem a espernear. Outro motivo de esperneio pelos globalistas foi a eleição de Trump nos Estados Unidos, porque Trump é contra o globalismo. E isso fez com que os globalistas começassem uma campanha internacional de difamação de Donald Trump. Essa campanha abrangiu o mundo inteiro. Aqui no Brasil, a Globo News, por exemplo, notadamente, claramente, costumava difamar Donald Trump. Pode-se ver em todos os noticiários as focas globalistas, os repórteres falando mal do Trump e vendo um jeito de colocá-lo, de enquadrá-lo numa saia justa. Qualquer declaração sua era colocada fora de contexto. O objetivo do globalismo é determinar, dirigir e controlar todas as relações entre os cidadãos de vários continentes, por meio de decretos autoritários e totalitários. E é por isso que fugimos disso, é por isso que a população está acordando e já está percebendo que isso vai tolher a liberdade do indivíduo ao redor do mundo. Mas parece um filme de ficção científica, como o livro 1984 de George Orwell. E não é à toa que a vida imita a arte, né? Não só esse livro, como vários filmes de ficção científica, como Metrópolis, de Fritz Lang, Blade Runner, todos eles mostram um estado totalitário com um governo central que cerceia a liberdade do indivíduo. E é isso que eles estão buscando. Agora, o globalismo tem o seu lado perverso, porque para implantar isso que eles chamam de nova ordem mundial, muitos acham que existe a necessidade premente de destruir a ordem vigente, de implantar o caos. Aí que vem a perversidade maior. E como implantar o caos numa sociedade? Bem, isso é uma tarefa a ser levada a cabo pela social-democracia mundial. Eles planejam implantar o caos na sociedade com a liberalização das drogas, com a legalização do aborto, com a abertura das fronteiras, com o apoio a que mais pessoas façam operações para se tornarem transgêneros e também com a islamização de vários países. Porque é importante para eles derrubar o cristianismo. Você vê que a coisa vai ficando pesada, né? E você pode ver o que está acontecendo no Brasil atualmente, que a legalização do aborto está em curso, a liberalização das drogas também está em curso. Recentemente foi aprovada no Senado uma lei da migração com vários artigos que são perversos, que fragilizam as nossas fronteiras e permitem a entrada de todo tipo de indivíduo. Aonde que o globalismo pode se misturar com a globalização é somente nos casos onde pode haver junção de interesses entre empresas poderosas globais e os políticos que querem o globalismo. Algumas empresas, como por exemplo as casas bancárias do Rothschild, do Rockefeller, ou então empresas poderosas como Ford, essas empresas têm interesse no globalismo. Para elas interessa um governo único mundial, mas trata-se de exceções. Concluindo, globalização é Steve Jobs, é Michael Dell, é Jeff Bezos, enquanto o globalismo é ONU, é família Rockefeller, é George Soros, é a família Rothschild. Essa é a diferença básica entre os dois. Um é um conceito de economia, que é a globalização, e o outro é um conceito político, que é o globalismo. Agora, para frente, nós vamos aprofundar nesse estudo do globalismo, porque é muito complexo e eles estão utilizando de engenharia social para entrarem em todos os países, no subterrâneo da política, através de ONGs, e na sociedade, através da imprensa. Mas notem uma coisa, o fenômeno mundial político, da polarização que está havendo, refere-se àqueles que são contra o globalismo e o cerceamento da liberdade que advirá disso, e aqueles que são a favor do globalismo.